Olá, todo mundo! Mais uma vez aqui nós estamos reunidos no Prosa Musical no mês mais bonito do ano. Para o maranhense, então, é o mês mais bonito do ano. E para mim também, porque é o mês do meu aniversário e também é o mês de aniversário do Prosa Musical. E a gente está aqui hoje com uma presença preciosa que assim me traz muito orgulho de trazer para vocês, para esse bate-papo. E eu vou cantar um pedacinho da música, até já cantei mandando áudio para ele, porque a gente é assim tão absorvido pelas músicas, pelas composições dele, que eu disse, ixi, hoje meu coração está um tanto até acelerado. Se eu vier a me emocionar, isso já me perdoa. Mas aquela música que diz assim: e alumiou toda a terra e mar, e alumiou toda a terra e mar, eu vim Fortaleza abalar. E eu disse, e vai abalar, e já abalou o coração da gente, porque o convidado de hoje é de extrema relevância para a cultura maranhense. E hoje nós estamos aqui com Josias Sobrinho, que está alumiando o nosso podcast com a sua luz, com o seu brilho, porque ele é, sim, uma estrela maranhense. Muito obrigada e seja muito bem-vindo, Josias Sobrinho. Rosa, prazer muito grande, um grande prazer de estar participando, estar com você, conversando a respeito do que a gente faz, que a gente gosta mais de fazer, né? Sim. Que é cantar, que é fazer música, que é participar do processo cultural, do nosso pedaço, né? Do nosso chão, Isso. do nosso estado. Então, para mim, é uma alegria muito grande poder tratar disso, né? Por falar nisso. Olha, moço, eu vim de pra lá da ponta da areia. Olha, moço, eu vim de pra lá da ponta da areia. Trago no bolso um colar e uma bola de meia. Trago no bolso um colar e uma bola de meia. Muito bem, gente. Olha, eu estava vendo assim, são quantas músicas tu já tens assim catalogado assim? Quantas músicas tu já compuseste, Josias? Bom, eu tenho um registro, título a título, né? Uhum. De 298 canções. Hoje, essa 298 fiz hoje, né? Que ainda está em processo de criação. Sim. É uma letra que eu escrevi e que Beto Pereira está musicando, de um trabalho que a gente vai fazer agora, esse ano, que é uma segunda exposição que ele divide comigo a parte musical. Sim. Que ele vai trabalhar como músico, cantor, compositor e como artista plástico, que é, né? Beto Sim, é um grande artista plástico, um grande pintor. Tem a obra dele cada dia mais significativa e cada dia alcança mais um universo maior de pessoas. Então nós somos parceiros já há bastante tempo, desde muito tempo, né? Desde os anos 80, final de 70, 80. Né? Mas a gente já compõe também há um bom tempo, e agora a gente começou um trabalho, uma exposição que ele vai fazer sobre a democracia, sobre a transição democrática, né? Ele vai pintar várias telas e eu vou escrever sobre as telas. E ele vai musicar e vão se tornar canções que vão acompanhar essas pinturas. Cada canção, cada pintura, cada quadro terá uma canção acompanhando, que poderá ser ouvida durante a exposição. Na visitação da exposição, a pessoa que está visitando, conhecendo a obra, vê o quadro e ouve a canção que foi composta com aquele tema também. Mas que esse projeto é muito bonito, né? Uma parceria já, como tu disseste, de mais de 80, então 40 anos, né? É, bastante tempo. E já tem data para esse projeto? Vocês estão ainda, na verdade, na fase de produção, né? A gente está criando, por exemplo. Hoje eu comecei a compor, né? Ele já tem 2 ou 3 telas. Sim. E a gente vai compor, vai trabalhando juntos. Já tem uma média de quantas telas, quantas músicas? Devem ser 10, 12 entre 10 e 12, né? Como foi a primeira exposição que a gente trabalhou junto. O ano passado ele fez uma exposição comemorativa aos 200 anos do nascimento do Gonçalves Dias. Sim. Então a gente trabalhou em parceria com essa mesma proposta. Ele pintou as telas e me provocou para escrever a respeito das telas, letras de canções, né?
E ele compôs e a gente canta junto. Ele canta várias, eu canto 2 dessas músicas. Elas estão nas plataformas de streaming todas. Chama-se Dias de Gonçalves e Poesia, o nome do álbum, que foi o nome da exposição também. Que bonito. Olha, o Beto Pereira também, já vou estender desde já também um convite para quando ele estiver por aqui. Ele mora no Rio de Janeiro, não é isso? Beto mora no Rio, mas vai estar aqui, né, agora na temporada de São Junino, ele vai estar chegando. Olha só, já. de repente. Daqui a uns dias ele está por aí. A gente traz, viu, Beto? Ter a honra de recebê-lo, né? Também, parceiro, aqui. Convite para você. Então vamos falar aqui de José Sobrinho, que é graduado em Música e Licenciatura pela Universidade Estadual do Maranhão, e ele estreou no Teatro Arthur Azevedo em 1974 como convidado especial do show do Giordano Moschel e Ronaldo Mota, que inclusive o Ronaldo Mota também tem as músicas dele no LP, né, nacionalmente conhecido, também lançado em 1978, que é o... Meu Deus, agora fugiu. Bandeira de Aço. Bandeira o Ronaldo de Aço. tem uma música no Bandeira de Aço, né? São 9 músicas no Bandeira de Aço. São quantas tuas lá? São 9 músicas ao todo. São 4 minhas, Sim. 3 do César Teixeira, uma de Sérgio Habib e uma do Ronaldo. Ronaldo Mota. Certo. Então, ele é maranhense de Penalva. Nasceu no povoado de Tramaúba, que hoje é Cajari. E suas primeiras criações se deram entre os anos de 71 e 72, bem jovenzinho, 18, 19 anos, né, das primeiras canções. E quando ele participou do Festival de Música em Minas Gerais. Conta pra gente como foi essa tua primeira experiência em festival e fora do estado do Maranhão. Pois é, eu passei 2 anos em Minas, fui para estudar, continuar o meu percurso como estudante profissional. Desde que saí de casa, lá no lugar que eu nasci, em Tramaúba, saí assim para a escola, né, para o colégio, para o banco da escola, e voltava para as férias em casa e tal. Então isso se deu em Penalva, depois em Cajari, que minha família mudou para Cajari, depois em São Luís. Aqui eu fiz quase o ginásio até o 4º ano. Tu estudaste aqui em São Luís em qual escola? Eu estudei aqui nesse período, eu estudei no Liceu. Liceu Maranhense. Liceu Maranhense. Fiz exame de admissão para o Liceu e fiquei até o final do ginásio. E aí, para o 2º grau, eu fui para Belo Horizonte, que era um percurso que a minha família fazia, meus irmãos mais velhos. Eu sou de uma família de 13 pessoas, 13 filhos. Então, eu sou o 7º. Então, os 6 mais novos praticamente tinham ido na frente. Né? Eu fui para Belo Horizonte também com esse mesmo objetivo. Meu pai lá, morando em Cajari, bancando a gente na escola, para estudar e tal. Que é uma coisa que preservo muito, que é a educação, é a formação, Sim. São os livros, né? Onde a gente pode aprender o mundo como um todo, está tudo ali. Então, em Belo Horizonte, eu passei 2 anos, e quando eu cheguei lá, eu tinha já um violão, já tentava tocar alguma coisa, mas era muito pequenininho que eu sabia. A gente tem umas fotos tuas aqui, que depois ele vai estar passando para a gente, que bem novinho, com violão. Eu estou não, fofinho. Daqui a pouco o Emerson pode colocar aqui na tela para a gente, mas pode continuar, então tu começaste. Então eu já cheguei em Belo Horizonte, já tinha um violão lá. Olha só. Olha assim. Olha esse violão aí. Aqui tu tens que idade, Josias? Esse aqui eu estou ali na Praça do Gonçalves Dias. Eu devia ter 17 anos, mais ou menos. Olha só, José Sobrinho com 17 anos. Mais ou menos isso. Não consigo precisar. Então, lá em Belo Horizonte, eu realmente comecei a criar alguma coisa, alguma composição, uma obra autoral, que é uma coisa que eu queria fazer. Eu queria realmente compor. O negócio não era ser um instrumentista, né? Mas eu queria ter uma participação como cantor, como criador das minhas canções. Sim. Né? E desde o início, com um olhar muito voltado para a cultura popular do Maranhão, né? Onde eu poderia buscar essas raízes, esses objetos, essas obras, né, da cultura popular, que a meu ver, naquele momento, poderiam ser minha matéria-prima para elaborar uma música brasileira, né? Que pudesse ter uma identidade cultural do Estado, Sim. Pudesse levar esses elementos para uma cena nacional e tal, né? Que foi, na verdade, todo o esforço que eu fiz até agora foi para manter isso, né? Como prática, né? Exato. Objetivo e prática. Sim. Então é isso que eu tenho feito ao longo desses anos. Então, em Belo Horizonte, eu comecei a esboçar um trabalho musical com algumas canções
né? Uma dessas foi para esse festival em Caeté, né? E que nem aconteceu o festival porque a Polícia Federal mandou parar. Foi? Porque a gente estava em plena ditadura. Sim. Né? A expressão de pensamento era muito cerceada, era censurada, era muito vigiada. E nós chegamos em Caeté, uma galera, estudantes de Belo Horizonte, né? Todo mundo meio hippie, tudo, né? Com um comportamento, né? Que de alguma forma chocava o interior de Minas. O interior de Minas é muito tradicionalista, né? Então a gente com cabelo grande, com rosa na cabeça, com flores no peito e atitudes, bem tropicalista, e atitudes não convencionais, né? O delegado foi acionado, né? Sobre o festival que ia acontecer. E como não tinha licença, eu acho, não tinha providenciado isso, o festival não aconteceu. Essa música, ela foi, pouco tempo, foi gravada pela primeira vez pelo Lima Júnior, que é um artista maranhense, que ouviu ela. Eu fiz um videozinho caseiro em casa, publiquei num canal de YouTube que eu tenho, onde eu publico as minhas coisas, e ele gostou muito da canção, uma canção com 2 acordes, muito simples, e ele fez uma leitura dela bem interessante, chama-se Meu Alazão, Meu Sendeiro. Isso está nas plataformas também. Então, eu voltei de Belo Horizonte 2 anos depois, vim aqui para as férias e tal, e quando cheguei aqui, já tinha umas 10, 12 canções que eu tinha criado, né? Então, esse trabalho, quando eu chego aqui, ele passa por uma transformação muito grande, porque eu levei um choque de cultura aqui quando eu cheguei, porque eu vinha com esse objetivo de fazer uma canção que tivesse os elementos da cultura popular do Estado, mas a minha base era intuitiva, né? Puramente intuitiva, né? E eu precisava mergulhar de cabeça em estudos, né? De campo e tudo, para ter uma visão mais, para me apropriar mais dos olhares, da forma de perceber o mundo. Sim. Que a cultura popular tem, para poder fazer isso com autenticidade. Então, esse trabalho que eu fiz em Belo Horizonte, ele era um trabalho que era quase um grito de identidade, porque em Belo Horizonte me chamavam de baiano. Sim, eu acho que eu ia te perguntar, como é que é o maranhense lá em Belo Horizonte, quando tu chegaste nessa época? Aquilo era em 72. Mas até porque tu também estava vestido, acho que remetia também, até a maneira como tu acabaste de dizer que tu te vestias, remetia, como te falei, a Tropicália. Então, ou é todo nordestino eles chamam de baiano? Não, por exemplo, era 71, 72, foi os 2 anos que eu passei lá. Então, nesse período, nessa época, por exemplo, me chamavam de baiano porque eu não era de Minas, né? Eu era de uma região diferente, acima da Bahia, então era baiano. Então, tudo acima da Bahia, lá para eles, naquela época, era baiano. Pois é, isso era uma denominação pejorativa até. Entendi. Como hoje em dia algumas falam Paraíba. Preconceituosa, como Paraíba, quando as pessoas taxam os outros assim, né? Até o momento que isso mudou. Quando que isso mudou? Quando eu, com o meu repertório limitado de violão, queria participar mais das rodas, queria estar mais atuante nas rodas, né? Não tinha mais repertório. Aí eu me voltei para as coisas da minha infância, que eu lembro que eu tinha de memória, de brincadeiras de roda, aquelas cantigas de roda, né? Coisas de Uma Meu Boi que eu lembrava e tal. Toda essa memória infantil, adolescente, lá do Tramaúba, de Cajari, de Penalva, eu transferi isso para o violão, comecei a tocar isso com o violão, e as pessoas ficaram assim, admiradas com aquela música. Que música é essa que você está tocando, que a gente nunca ouviu e tudo? E disse, isso é lá do Maranhão, do lugar onde eu venho. A partir daí, a partir desse momento, eu passo a ser reconhecido como Maranhão. Deixei de ser baiano e passei a ser chamado de Maranhão, né? Quer dizer, isso para mim foi um momento muito importante, porque me disse assim, olha, se a cultura dá uma identidade para as pessoas, né? Ela diz de onde você é, ela diz, sabe, ela te traça, ela te coloca no mundo, ela te posiciona geograficamente, culturalmente, em termos de criação, em termos de modo de ser, de viver, né? Então se eu quero fazer uma canção que tenha autenticidade, que seja uma canção original, eu posso trabalhar com esses elementos que são os elementos próprios meus, né? Claro que eu não trabalho só com esses elementos, né? Eu sou um estudante, eu fui universitário, né? Li bastante literatura do mundo inteiro, né? Literatura clássica e tal. Não sou um leitor por excelência, assim. Hoje menos ainda,
tá? Mas o livro foi a fonte que eu usei para estudar música. Por exemplo, a minha primeira escola de música foi numa enciclopédia que tinha na minha casa. Eu queria aprender música, tinha o violão do vizinho que eu usava, mas tinha na minha casa um volumezão desse tamanho da enciclopédia Delta LaRousse, que tinha um capítulo todo dedicado à música. Sim. Tanto a história da música clássica, da música popular brasileira também, mas também de teoria musical. Então, os primeiros elementos de teoria, eu conheço mais ou menos teoria, mas os primeiros elementos de teoria que eu aprendi foi nessa fonte. Ou seja, por curiosidade, tu foste em busca do conhecimento e tu disseste que tu tinhas um violão que tu pegavas emprestado de teu vizinho. Quem te ensinou as primeiras notas, os primeiros acordes? Eu aprendi sozinho. Autodidata? Autodidata. A gente aprende, a minha geração aprendia-se, o autodidata ele tinha como recurso algumas publicações. Os métodos de violão, que eram métodos de acorde, né? Acordes, né? Com acordes seguindo o campo harmônico, aquela hierarquia de acordes do campo harmônico, né? Primeiro grau, quarto e quinto grau, né? E os relativos. Daí, Então, isso estava naqueles métodos que chamavam primeira, segunda e terceira, preparação para a terceira, né? Dominante auxiliar, isso já é um estudo mais profundo, mais na frente, né? Dominante secundário e tudo mais. Mas esses primeiros elementos eu peguei ali, né? Nesse estudo. Com que idade, Josias, ali quando tu começaste Isso, antes de vir para São Luís, um pouquinho, né? Eu vim para São Luís com 12 anos. Né? Bem criança, então. Eu acho que com pré-adolescente. Com 10 anos eu já estava com esse horizonte, com essa vontade, porque meu vizinho, o senhor Antônio José, ele era de frente da minha casa, ele ocupava um sobrado, ele ficava na parte de cima, assim, no final da caída da tarde, né, com o violão na janela, dedilhando, sabe, umas melodias, né? E aquilo atraía de modinhas, né? Assim, e aquilo, eu ficava ouvindo aquilo lá, ouvi muito rádio, né? As canções do rádio. Meu pai também era um ouvinte inveterado de música, eu gostava muito de ouvir, tinha equipamentos, tinha radiola, tinha discos, né? De música brasileira, por excelência, sempre música brasileira, era a música que ele ouvia, dos grandes compositores, Noel Rosa, Adolfo Alves, intérpretes como Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, essa era a discografia que embalou minha vida, sabe, o tempo todo, né, desde criança. Né? A minha mãe também gostava muito de música, ouvia muito também. Então, ali eu comecei a me ambientar com isso, e por isso, pela curiosidade de outros universos, né? De ter contato com as novidades, eu estava ligado no rádio sempre. Sim. Acompanhando os sucessos, né? Escrevendo as letras, transcrevendo as letras. Toda vez que tocava, pegava um pedacinho e tal. Sim, tinha cadernos com letras de música. Depois, eu lembro da Tropicália. A Tropicália foi uma coisa que eu reconheci pelo rádio, né? Caetano, Gil e tudo. Isso chegou pelo rádio para mim. Então, o rádio é muito importante também nessa formação. Então, esse vizinho, ele tinha um violão e me emprestava. Quando eu fiquei curioso, ele deixava pegar no violão, me emprestou o método que ele tinha. Ele tocava muito, o recurso dele como música era muito limitado também. Ele não era um instrumentista. Ele era uma pessoa que tinha um violão, que sabia alguma coisa, né? E tocava aquelas poucas canções que ele tocava, né? E aí naquele violão que eu dei as primeiras bordoadas. Como é o nome dele? Seu José, Seu né? Antônio José. Antônio José. Antônio José. Devo muito a ele. Porque ele não negou o violão. Assim, porque geralmente tu eras criança, né? Geralmente quem tem um instrumento é bem enciumado com o seu instrumento, ainda mais com criança, para a criança pegar um instrumento. Vamos lá. Então, tu foste para Minas, teve esse festival que a Polícia Federal não permitiu, mas tu disseste que quando tu voltaste para São Luís, além do choque cultural que tiveste, tu disseste que tu já tinhas umas 12 ou 13 músicas. E teu pai que te enviou para poder seguir o curso natural que era, principalmente tu disseste que teus irmãos já era um costume de vocês irem para Belo Horizonte, né, finalizar os estudos. Quando tu retornas com essas 12, 13 músicas e que tu apresentas uma vez que ele era um homem que investia em discografia, em equipamentos, né, com radiola, com rádio, como foi que ele recebeu o filho compositor?
Bom, meu pai, ele é um crítico do meu violão. Ele achava que eu não tocava violão direito, né? Uhum. Porque eu não tinha técnica dos arpejos. Ele dizia que devia arpejar no violão. Só lá. Eu tocava como um roqueiro tocava, né? Sim. Palhetadas, assim mesmo, sempre com a mão, não usava palheta. Ele fazia. Então eu tocava aquelas coisas e ele dizia, isso não tá legal não, devia tocar de outro jeito e tal, né? Ele, quando eu voltei, meu pai, ele faleceu logo depois da minha volta definitiva, né? Meu pai não conheceu as minhas canções, nenhuma delas, nem essas de Belo Horizonte, porque no ano que eu voltei, no meu retorno, eu voltei em dezembro, né? A gente já tinha uma casa no Renascença que nós temos até hoje, né? De qual ano que tu voltaste? No final de 72. Finalzinho de 72. Né? E fui para Cajari, nas férias e tal. Mas logo retornei para a escola para continuar os estudos, para fazer o terceiro ano do científico, para tentar o vestibular. Ele ficou lá em Cajari, ficava lá e vinha aqui esporadicamente. Então, aqui a gente teve um encontro que depois ficou na minha cabeça, martelando, porque logo depois ele teve um problema de saúde muito sério, porque eu estava na hora do almoço e eu estava tocando violão, assim, e ele já estava almoçando, o pessoal estava todo mundo almoçando e eu já estava naquele violão lá. E ele, só quer saber desse negócio agora e tal, está na hora de almoçar e tal. E aí eu larguei do violão e fiquei meio chateado com aquilo e tal. Logo depois ele teve um problema sério de saúde ao qual ele não resistiu, faleceu por conta desse problema de saúde. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, me martelando e tal. Depois eu superei, porque é aquela coisa do complexo do Édipo, né? Com relação ao pai, né? O ser humano é assim, o homem, né? Ele passa por esse processo, o ocidental, né? Ele acha que para ser um adulto, ele precisa matar o pai, né? Quer dizer, ele tem que superar o pai, né? Ele não é que ele vai matar o pai literalmente. Eu entendo. Né? Mas ele passa a ser a pessoa mais importante e o pai envelhece, né? Perde espaço na sociedade, fica, né? Uma sociedade como a nossa que tem muitas restrições, infelizmente, com relação aos idosos e tal. A gente tem avançado bastante nesse campo, mas você imagina esses 50 anos atrás e tal. Sim. Né? Então a idade é uma coisa que determinava muitas atitudes e preconceitos e tudo mais. Então, onde é que eu estava? Desculpa, eu acho que eu perdi o... Tu estavas falando sobre como foi que ele recebeu. Pois é. Então, ele reagiu dessa forma, aí teve esse problema de saúde e eu fiquei achando isso. Fiquei achando que, de alguma forma, eu tinha, sabe, talvez agredido ele de alguma forma, que ele não tinha resistido e tal. Né? Aquela coisa dele, porque ele faleceu logo depois que a gente teve um conflito de relação, né? E que não foi resolvido, nós não resolvemos isso depois, né? Sim. Então ficou uma coisa pendente, sabe? Ficou pendente, né? Mas depois. Mas isso é uma coisa que tu já te perdoaste, né? Já, perfeito, totalmente, porque eu senti a necessidade de fazer isso, porque também quando a gente vira pai, né, a gente começa a entender mais essas coisas, né? Que quando a gente vira pai, a gente assume um outro lugar, né? Sim. Aí eu tentava me lembrar dele nesse lugar. E que a gente precisa continuar aprendendo, né? Porque as relações de pai e filho, elas são muito bonitas, né? São fundamentais para a continuidade, né? Da espécie, da sociedade, mas elas são, como toda relação humana, é sempre muito complicada, né? Sim, conflituosa, né? Tem que aparar as arestas, né? Todo mundo tem o seu mundinho, né? Sua personalidade, sua individualidade, né? Todo mundo tem isso. Isso é uma coisa que faz parte da nossa segurança como emocional, né? A gente vai estabelecendo ao longo da vida, né? Essas seguranças, né? Que se vão se dando com as experiências que a gente tem, né? E isso é uma coisa do indivíduo, né? Coisa né? Que está também no subconsciente e tudo mais. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra para entender isso direito, mas eu procuro... Mas já leu bastante sobre, porque é curioso, gosta de aprender. E aí as relações humanas são complicadas por isso, né? O casamento, por exemplo, é uma coisa muito difícil, né? De a gente tocar para frente, porque
A gente só conhece a pessoa quando a gente começa a viver com ela todos os dias, 24 horas por dia. Né? A gente, quando conhece alguém que se apaixona, eu lembro muito quando me apaixonei por Lenita, poxa, ela tinha resolvido, a vida estava resolvida, né? Maravilhoso. Mas a partir do momento que a gente se conhece, que a gente vai morar junto, todo mundo tem defeito, todo mundo tem problema, todo mundo tem mania, né? Porque tem tu, tem a pessoa, né? Cada um na sua individualidade, e tem o nós. Isso. E o pega é bem aqui no nós. O nós é uma construção, né? Exato. É uma construção desse encontro entre essas duas pessoas, né? Que para ele se resolver, para ele se consolidar, precisa que haja compreensão das duas partes, né? Que haja vontade de que isso continue se dando. E vocês dois se casaram, tu e a Lenita, com quantos anos? Nos casamos, a gente casou de fato em 80. Em né? 80. Então, em 80, eu tinha 17. Em 80, eu tinha 27 anos. 27. Né? Aqui diz que em 74 tu foste convidado especial para te apresentar no Teatro Arthur Azevedo. Essa memória é muito viva dentro de ti, a sensação de teres estado nesse teatro, que é centenário, não é? E tem todo o peso do nome, né? Do Teatro Arthur Azevedo. Tu te recordas o que foi que tu sentiste nessa primeira apresentação nesse teatro? Estar no teatro pela primeira vez como artista, né? Como protagonista, mesmo coadjuvante, como eu fui ali, né? Naquele teatro, não foi a primeira vez que eu entrei no teatro. Eu já tinha entrado antes como ator, uma experiência de ator, tal, ator figurante, né? E volta e meia estava por ali. Mas assim, para assumir o papel de compositor, cantor, né, violonista, intérprete e tal, né, com a minha própria canção, né, foi a primeira vez que aconteceu. E eu guardo dessa ocasião um fato curioso, né? Pelo seguinte, bom, eu estava ali a convite de Giordano Moschel e de Ronaldo, que são compositores maranhenses, que naquele momento estavam se transferindo para o Rio de Janeiro, já moravam lá e tal, tinham voltado aqui rapidamente para uma passagem rápida e tal, e prepararam esse show para mostrar para a sociedade o que eles estavam fazendo e tudo. E convidaram algumas pessoas, eu, César Teixeira, não me lembro de mais, acho que Biratã estava indo aqui, me parece, mas principalmente eu e César, que a gente era do Laborarte, né, e eram compositores estreantes, assim, que estavam começando um trabalho. César já tinha mais coisas, né? Antes ele já tinha participado de festivais aqui em São Luís, eu nunca tinha tido nenhuma experiência. Né, eu comecei a compor, estava em Belo Horizonte, a gente é da mesma idade, mas ele já estava mais na frente que eu. A gente foi convidado porque eles conheciam César e eu estava no Laborarte já compondo e quando viram alguma coisa que eu tinha feito, bota ele também na roda e tal. Sim. Né? Então eu fui ali nessa condição, me sentindo bem pra caramba, né, porque estava entrando numa roda, né, que até para mim, até então, inédita, né, era uma estreia e tudo. E no Arthur Azevedo. Eu nunca fui, essas vaidades, sabe, de eu estou no tal lugar, não tenho esse negócio, não. Eu vou aos lugares, assim, principalmente quando sou convidado, eu vou a qualquer canto, sabe? Qualquer canto. Para ti, tu te sentes lisonjeado, seja ao ser convidado, dependente do local. Olha, se estão me convidando, é porque querem que eu esteja ali. Então, eu penso assim, pode ser simplista, pode ser ingênuo até de alguma forma, né? Dependendo da intenção de quem está convidando, né? Convite grego, né? Por exemplo. Né? Tá? Mas assim, o fato que eu queria relatar é o seguinte: eu era um personagem na cidade que as pessoas conheciam de estar andando pela Rua Grande, estar andando ali pela Deodoro. Tá vendo aqui, tu tinha 21 anos. Tinha um cabelão enorme, né? Que andava debaixo dos caracóis de seus cabelos. Exato, que andava de japonesa, uma calça de pijama, entendeu? Estava ligando para status, para nada e tal, que tinha uma posição assim, meio underground para a cidade e tudo, né? Que chocava um pouquinho até aqui chocava, tu acha que chocava lá em BH,
mas também aqui na capital de São Luís. Aqui, muito. Muito mais do que em BH? Muito parecidas. Essas duas sociedades, elas têm umas coisas meio similares e tal. O Maranhão é uma província, era uma província ainda. Sim. Com muitas dificuldades e tudo mais. Mas aí, como eu era uma figura que andava pela cidade, nesses trechos, né, onde circulavam as pessoas e tudo, as pessoas me conheciam, de alguma forma. Era uma figura mais ou menos conhecida. Então, quando eu entrei no teatro, alguém que estava na plateia, que eu sei quem é, mas ele disse assim, ele falou assim: poxa, agora todo mundo é artista nessa cidade. Meu Aquilo para mim poderia ter sido... Não foi uma afronta para ti, tu não tomaste isso? Podia ter ficado... não, mas não fiquei, não. As pessoas, houve alguns sorrisos, eu também achei engraçado aquilo. Mas a minha convicção, naquele momento, já era uma coisa definitiva. Eu tinha convicção do que eu estava fazendo. Sabia o que eu queria fazer, entendeu? E a tua convicção, de certa forma, o afrontava, né? Porque só a tua presença por si só o afrontou. De forma nenhuma, eu estava tranquilo na minha posição. Não, tu estava tranquilo, mas eu digo, ele dentro do problema era ele com ele mesmo, né? Com relação a ti, quando ele te viu entrar. Porque naquele momento em diante, eu ia provar para ele que eu tinha condição de estar ali. Eu estava ali porque eu tinha condição. Sim, tinha competência. Porque ia cantar uma canção da minha própria autoria. Sim. Né? Que não demoraria muito tempo, seria conhecida por todo aquele público que reconheceria ela, que é uma das primeiras músicas que eu cantei. Eu cantei, naquele dia, acho de Cajarí para a Capital, acho que foi essa canção que eu iniciei ainda agora, né? Tá certo? Então, essa é uma coisa que ficou gravada do Arthur Azevedo. O Arthur Azevedo nunca foi um lugar onde eu, por exemplo, tenha ensejado estar como artista, né? Porque eu me coloco como um artista popular. Entendo. O Arthur Azevedo daquela época era muito mais tradicionalista do que hoje. Ele era uma coisa que as elites frequentavam. Você não tinha política pública ali como tem hoje, né? Hoje você tem o Arthur Azevedo, o teatro oferece, né? Acesso, né? Para estudantes, tem formações ali. Hoje mesmo eu vi um resultado de uma formação lá com jovens e tal, que é uma coisa muito importante, mas naquele momento não existia. Então, a minha canção, a minha música, eu não via ela naquele lugar, sabe? Eu via ela, foi uma coisa que nós fizemos muito, a gente fez isso com Rabo de Vaca, quando eu comecei a propor minha canção como o meu trabalho, a minha forma de estar no mundo, publicamente, né? A gente foi para as ruas, nós fomos para os largos das igrejas, né? Os centros comunitários. Isso que te apetecia, isso, né? Era isso que me motivava, sabe? E era o lugar onde eu encontrava o nicho e aconchego, né? Onde eu encontrava fonte também para me relacionar. Porque o Arthur Azevedo, veja só, hoje o nosso mercado é muito limitado, né? Nós estamos há 50 anos depois, 50 e tantos anos depois. Imagina naquele momento a limitação que era, né? Você não se fazia show no Teatro Arthur Azevedo todo dia, nem todo mês, fazia uma vez por ano, né? E olhe lá e tal, né? Então, essa música que estava começando a existir como produção local, ela começa realmente nesses espaços alternativos, né? Sim. Depois ela chega ao Arthur Azevedo, né? Como deve ser o processo, né? Eu vi um vídeo teu, né? Que tu cantas. Essa música eu comecei cantando, que é tua, né? Que é Engenho de Flores. E é uma apresentação, acho que de 8 anos atrás, no Teatro Arthur Azevedo. Eu vi o Rui Mário tocando, eu vi Isaías Alves na bateria. Sim. Eu identifiquei alguns músicos, né? Esse vídeo é de um projeto que deu um show do BR-135, que era comemorando os 35 anos do Bandeira de Aço. Comemorando os 35 anos do Bandeira de Aço. 35 anos. Então o vídeo é que é de 8 anos atrás. Porque o Bandeira de Aço vai fazer... Ele é de 78, eu sou de 78, eu vou fazer 46. Isso. Entendeu? Então, realmente, há 11 anos atrás, por aí. Por aí. E aí esse vídeo, esse show, né, foi um show que foi produzido pelo BR-135, onde juntou o elenco do Bandeira de Aço, os compositores, menos Ronaldo, que não estava aqui. Ronaldo mora no Rio há bastante tempo, né? Mas César, Sérgio,
estávamos todos lá ao lado de Papete, né? Todos sentadinhos, bonitinhos, um ao lado do outro e tudo, né? Onde o elenco era também composto por intérpretes ligados ao projeto BR-135, de uma rapaziada nova, né? Interpretando essas canções juntos com a gente, em parceria. Cantando, eu cantei uma música sozinho, mas, por exemplo, a DC cantou Catirina, lindamente. Eu estava conversando com o Jair, quando eu disse que eu vou convidar o Josias. E assim, é tanta música bonita. O Edilson Guzmão esteve aqui, né, no episódio, inclusive até compartilhei contigo aquele vídeo da música Dia de Será, de Sérgio Abílio. E música bonita, né? E aí eu fiquei pensando assim, eu disse, poxa, e tu disseste que esse projeto, né, de 35 anos, né, comemoração de 35 anos do Bandeira de Aço, tinha uma rapaziada nova. Eu até cheguei a comentar, né, com o Jair, poxa, seria legal assim fazer. Eu nem tinha me atentado, né, para essa informação, assim, fazer novamente, assim, juntando gerações diferentes para estarem cantando a tua música, a música do César, a música do Sérgio, entendeu? Fazer esse, eu digo, por que eu digo resgate? No sentido, porque a gente não tem esse apoio. A gente tem visto como tem sido o São João, o maior São João do mundo, entende? E quem que são as pessoas que têm sido trazidas para cá como que para legitimar a gente quando não há necessidade. Nós temos a nossa música, né, feita por vocês, e que é isso que tem que estar tocando nesse São João, na minha modesta e humilde opinião como maranhense e barrista. Então, assim, eu fiquei pensando assim, poxa, seria tão bacana um projeto agora, né, onde reunisse as músicas do Josias, do César, né, eles cantando, e também como uma rapaziada mais nova, outra geração, para que isso, né, essa memória se mantenha, né, essas músicas estejam para essas novas gerações. É isso que eu estava comentando. Eu achei interessante tu falares que isso já foi feito, inclusive, isso, né, há 11 anos atrás. Esse disco, ele é um disco que tem uma permanência, né, curiosa, né, porque é um disco de autores maranhenses, né? 100%. Então ele é um disco de distribuição nacional, feito por uma gravadora de São Paulo, né, a Marcos Pereira Discos. Sim, onde Papete é o intérprete, né? Mas é um disco que está presente, volta e meia ele tem, e você, por exemplo, semana passada, sexta-feira, eu participei de um show, de um pocket show, podemos chamar assim, onde o repertório principal era o Bandeira de Aço. É o do Marco Rezende? Do Marconi Rezende. Do Marconi Rezende, eu vi. Entendeu? Ele fez porque ele conta, esse foi um disco que eu ouvi muito quando era garoto, ele se formou ouvindo disso, ele aprendeu a tocar todas as músicas, só tinha uma que ele não tocava ainda, que nesse dia ele cantou, vou tocar, que é Bandeira de Aço, a Bandeira de Aço do César, né? Então, assim, são relatos, assim, tem trabalhos acadêmicos sobre Bandeira de Aço, teses. Eu estava lendo, Jesus, que, por exemplo, ele foi lançado nacionalmente por essa gravadora em 1978. Sim. Mas que é um fato curioso, pelo menos na fonte que eu li havia essa menção, aí tu vais me confirmar se de fato é ou não, que ele na verdade só foi assim lançado aqui tardiamente, 10 anos depois. Tu confirmas isso? De fato foi isso? Aquele lançamento, né, com a presença do artista no palco, fazendo o repertório do disco, ele só se deu 10 anos depois. Em 88. Por conta de uma série de polêmicas que se deram em torno do disco, em torno das gravações, em função da ditadura? Em torno da autoria das músicas, da propriedade das músicas. Entendi. Uma coisa que foi criada, assim como que se desenvolveu como uma lenda urbana. Sim. Porque elas não têm fundo, não tem fundo verídico, não tem base, né, real, no sentido da completude da coisa. Pelo que é que eu estou querendo dizer? O Papete passou a ser execrado na sociedade como a pessoa que se apropriou daquelas músicas, como se ele tivesse se apropriado das nossas canções. Tá certo? Então muitas vezes ele foi insultado durante apresentações, porque
essa música não era dele, essa música não é tua. Alguém sobe no palco e diz assim, essa música não é tua. Porque ele não falava nas apresentações, ele não parava o show e dizia assim, cantei uma música aqui de fulano e tal. Sim. Então acusavam-no de usurpação. De ter sido apropriado. O disco tem a informação dos autores, todos estão lá. Eu estava dando uma olhada nas capas. Tem o nome das pessoas, quem são os autores. Porque quando ele, durante o processo de gravação, da produção do disco, ele vem de São Paulo com toda aquela papelada de praxe, né, nessas ocasiões, para que a gravação se desse, porque você precisava ter autorização de autor, liberação de autor, para que o disco fosse fabricado, porque senão as fábricas não faziam os discos, né? Então o autor tinha que autorizar, ou o autor ou a editora, se a música fosse editada. Então ele trouxe para a gente contratos de edição, que a editora era da própria gravadora no momento. Ele trouxe para nós formulários para a associação de autores, que era uma coisa também necessária, que tinha que haver essa associação para poder pleitear recebimento de direitos autorais. Sim. Porque o ECAD é a associação de 10 escritórios de autores associados. É um escritório das sociedades de autores reunidos, Sociedade de Autores Reunidos, que é o ECAD. É Escritório Central de Arrecadação de Direitos, né? Que reúne 10 ou 12 sociedades que existem no país, né? Então os autores, os compositores se associam a uma delas, né? E a partir desse momento eles passam a receber, se tiver direitos, né, de execução ou de fabricação, então, eles começam a receber execução pública ou execução radiofônica e tal. Eles começam a receber podem receber esse direito. Sem isso, não tem como receber, porque quem faz essa arrecadação no país é o ECAD. É o ECAD. Então, essa papelada toda, a Papete trouxe para a gente, nós assinamos, né? Aqui, liberando as músicas para gravação. E o disco, quando foi lançado, estava lá o selo do disco, fulano de tal é autor, e fulano de tal é autor, Sim. fulano é autor. Eu vi. Tá certo? O que aconteceu é o seguinte, que o disco foi lançado, né? Aí ele já criou aqui na cidade, no Maranhão, ele já criou uma certa popularidade, porque é o primeiro disco reunindo um elenco de compositores daquela geração, dessa geração que eu faço parte, né? A minha primeira música gravada está naquele disco, de César também está, salvo engano, né? De Ronaldo, de Sérgio, né? Quer dizer, a gente que estava produzindo já há algum tempo, eu há menos tempo, né? Criando música com essa finalidade de gravação, né? Porque eu sempre fiz música com essa intenção de ter elas conhecidas, difundidas, né? Porque é como eu me comunico com o mundo, me comunico com o mundo muito mais através das minhas canções do que conversando com alguém, porque eu sou, via de regra, eu sou muito tímido para conversar. A não ser que uma conversa dessa aqui, porque eu estou falando de uma coisa que eu domino, né? Que é a minha trajetória, que é o trabalho que eu faço, que é a minha construção, né? Mas uma conversa trivial, eu não tenho essa habilidade toda, porque envolve uma série de outros elementos, né? Cara a cara com a pessoa, sim, né? Contrapor ou acrescentar alguma coisa à conversa e tal. E aí a timidez, né? Pesa temperamento muito. Melancólico ou fleumático, não é? Aí, pois é. Melancólico, né? É, por aí, né? E aí o que acontece? Com o tempo, depois aí esse foi rodando nos lares, nos ouvidos e tudo. E aí o pessoal, toma aí, cadê o direito autoral desse pessoal? Cadê o teu direito autoral? Não está tocando no rádio, não sei o quê e tal. Não, ainda não recebeu e tudo. E cadê? Não Ou seja, Papete já pegava o que hoje em dia a gente costuma dizer que é o hate, né? Que a pessoa já começou, o hate é aquele discursos de ódio, né? Os comentários, sim, assim, né? Depreciativos, né? Cobrando. E ele, como ele reagia a tudo isso? Aí o que aconteceu? Houve uma matéria no jornal, num certo momento, dizendo que a gravadora tinha enganado os compositores maranhenses. Isso foi publicado no jornal. E aparece lá a minha cara e a de César, um do lado do outro lá, porque a gente deu uma entrevista. Isso repercutiu lá em São Paulo, na gravadora, né? No Papete e
tal. Ele ficou pé da vida, me ligou, naquela ligação que demorava pra caramba a gente entender, e aí a gente discutiu e tal. O que aconteceu? Qual que era o processo? A gente tinha eu tinha pouca experiência, falo por mim, eu tinha pouca experiência com esse métier do direito autoral. Eu era um compositor, né, nunca tinha, não estava num ambiente, não sabia como é que se dava. Mas da informação que eu obtive, que tinha sido me passada, é que depois de 6 meses do disco lançado no mercado, é que a gravadora começava a receber do mercado, das lojas, né, resultados dessas vendas. Né? A mesma coisa com a execução pública das rádios. Só a partir Sim. de 6 meses que eles tinham os mesmos boletins. Sim, então, só a partir daí começava a ver esse cômputo, né, de execuções e vendagens. E 3 meses depois é que as sociedades tinham para prestar conta. Então, seria 9 meses depois que essa chegava na ponta, chegava no compositor, esses relatórios, esses resultados. Então, esses 9 meses, essas coisas foram se dando, né? E aí o seguinte, as rádios, já durante essa linha de tempo, elas cada vez mais foram deixando de identificar autores, né? Ouvimos uma música com Papete ou de Papete, né? As pessoas falam, até hoje se fala isso, aquela música de Maria Bethânia. Maria Bethânia não é compositora. É intérprete. Aquela música de Ney Matogrosso. Ney Matogrosso não é compositor. Sim. Aquela música de Papete. Papete compôs muito pouco, né? Aquela música, aí por aí vai, né? O Renato Timóteo, o Timóteo Dutra, né? Que são as pessoas que apresentam a música para o público, né? Então o público se relaciona com o compositor através desse intérprete que vira o dono da música. Então, a Elise, a gente percebe, por exemplo, das intérpretes que a gente observa, que a Elise ela trouxe muito, assim, evidenciou muitos compositores, né? E eu percebo que todos eles nos depoimentos são muito gratos, até porque ela fazia questão de mencionar de quem era a música, né? Tem o Milton, tem o Belchior, tem o Ivan Lins, né? Eles sempre falam assim que ela nesse aspecto ajudou muito e sempre atribuía a quem de direito, né? Quem era o compositor. A Elise lançou muitos compositores, então ela tinha isso como trabalho também de revelar compositores. Exato. Então, muitos desses que você citou foram gravados por ela a primeira vez, né? Então, ela sempre estava procurando, né? Então, assim, e aí as pessoas começaram a cobrar, cadê o direito autoral? E a gente também começou a cobrar, né? Sim. Aí fomos para a rua e abrimos a boca e tal. E aí o Papete começou a ser execrado pela sociedade como isso, porque também tiveram outros problemas com relação ao registro das músicas, da gravação que foi feita, né? Alguns compositores reclamando de que não havia uma fidelidade com a proposta estética dele, da criação e tal. No meu caso, aconteceu por exemplo, a letra de Gênio de Flores, ela foi alterada em 2 momentos, né? Quando ela fala, quando ele gravou, eu vi Fortaleza falar. Eu percebi isso hoje de manhã. A gravação de Papete, que depois foi repetida pela Diana Pequeno, que teve repercussão muito maior do que a de Papete, nacionalmente do que a de Papete, também a Fortaleza Falar. A música é conhecida nacionalmente mais por essa versão de Fortaleza Falar. Porque é Fortaleza Abalar. Fortaleza Abalar. E depois, lá na frente, era o apito do engenho. Essa é a obra original. Ele gravou Quero um apito de um engenho de flores. Sim. Então, essas reclamações a gente fez também, né? Então, isso foi juntando um bolo, né, negativo com relação ao intérprete. E criou realmente uma rusga. Foi criando uma rusga com ele. Então, ele não pôde vir aqui em 10 anos, sabe? Por isso que ele se afastou, ele ficou fora daqui. Porque o disco foi... Aí, ao longo desse tempo, o disco foi criando mais fama, entendeu? Mais notoriedade. Foi um maior engajamento em função dessas E é uma coisa que ficou muito forte na sociedade, que até hoje as pessoas ainda têm isso, né? Algumas pessoas ainda têm isso registrado, né?
Não, depois a gente ficou bem, né? Ficamos amigos, eu gosto dele até hoje, né? Ele produziu um disco meu último disco de gravadora, o único disco de gravadora de fato que eu tenho, que é o Dente de Ouro, né? Que foi bancado por uma gravadora. O primeiro, Engenho de Flores, então quem bancou foi eu, meu irmão, que era empresário, foi quem bancou. É um disco que saiu pela Eldorado, foi gravado na Eldorado, saiu no selo da Eldorado, um selo chamado Paralelo. Eu vi aqui. Mas fomos nós que bancamos. Esse é diferente, o Dente de Ouro foi bancado pela gravadora que bancou, que produziu tudo. Ele foi o produtor para Pet. Sim. Tocou no disco todo, a percussão toda foi feita por ele, né? Que é um disco que eu gosto muito. Mas na tua discografia, o primeiro que tu gravaste foi Engenho de Flores, em 87. Sim, é o primeiro. Né? Josias Sobrinho, Nosso Neném de Josias Sobrinho, CD Independente 97, Dente de Ouro, em 2005. Isso. Né? Circuito Dobrado Ressonante de Música. Um Apanhado Geral 1, Apanhado Geral 2, A Flor de Mururu, parceria com Zé Cabaleiro. Que é um single. Ah, é um single, certo. Então, voltando aqui à questão das tuas apresentações, eu vi que tem muitos intérpretes. Sim. Mas muito. Eu contei aqui, só do que tu me passaste, aqui eu conferi 63 intérpretes, né? Tem Fátima Passarinho, tem aqui, deixa eu ver quem mais... Tutuca e Djalma. Me chamou a atenção Xuxa. Xuxa. Ah, qual foi a música da Xuxa? Xuxa e Zé Cabaleiro. Xuxa. Zé Cabaleiro, tudo bem. Mas me percebe Xuxa aqui no meio. Xuxa gravou uma das músicas da Catirina, da ópera Boi Catirina. Sim, que foi uma produção no Teatro Arthur Azevedo, do Fernando Bicudo, que teve uma trajetória, uma temporada, várias temporadas, né? Que viajou, andou também por outros estados. Foi uma produção que era um alto do Meu Boi, né? Onde eu sou autor das canções, junto com o Papete também, a gente dividiu parcerias, tem duas músicas que nós somos parceiros, uma outra parte é só minha, e tem uma ou duas canções que é dele. E a Xuxa gravou um desses temas, que é um boi de zabumba, inclusive, que ela canta, chama Corre, vaqueiro, vai buscar meu boi. Corre, vaqueiro, e vai buscar meu boi. Raio de lua pro terreiro iluminar. Ela gravou, inclusive foi gravar lá no Arthur Azevedo. Sim. A produção do Massadas, né? Que era Paulo dele. Massadas. Não, do Michael Sullivan. É Michael Sullivan e... Paulo Massadas. Paulo Massadas. Michael Sullivan foi quem produziu, que era o produtor dela. Né? Está num dos álbuns dela, né? Não lembro como é que chama esse álbum. Então, a Xuxa tem gravação de Leci Brandão. Tem aqui Cláudio Pinheiro. A Selma, que é uma cantora Beto mineira. Pereira, que é o parceirão já de mais 40 anos. Pena Branca em Chavantinho. Rosa Reis. Engenho de Flores. E tem aqui Quatro Vozes, tem os bois, né? Rita Benedito, Rita Benedito, e Rita Ribeiro, quando gravou, era Rita Ribeiro. Então, é muita gente. Além desses 63 intérpretes, acredito que tem muito mais, óbvio. Mas também tem 38 parceiros que eu também conferi aqui, né? O Tácito Borralho, Marco do Alibe, Beto Pereira, Ronald Pinheiro, Chico Maranhão, Neca Ayala, Sérgio Abib, Godão, Carlos Parnas, Zé Cabaleiro novamente. E essa parceria com o Zé Cabaleiro, fala pra gente um pouquinho. Pois é, eu sou um compositor, eu comecei a compor solitariamente, eu e meu violão. Sempre fui assim, a primeira fase, até muito adiante, era um trabalho de sentar com o violão e ficar burilando e tal. Né? Fiz muito também para teatro, compus muito para teatro, criando trilha sonora para as peças, compondo letra e melodia também, compondo só a melodia para textos que já tinham letra. Né? Mas depois de algum tempo eu comecei a amealhar parceiros. O primeiro grande parceiro que eu tive foi Beto. Né? Antes já tinha os parceiros do teatro. O Tácito é um parceiro que vem desse trabalho com teatro, assim como o Aldo Leite também é um parceiro que vem dos trabalhos com teatro. Mas o grande parceiro, assim, o primeiro grande parceiro de canções, e é o meu maior parceiro em termos de número, é Beto Pereira. A gente já tinha uma experiência do Rabo de Vaca, de tocar, a gente começou tocando, acompanhando uma peça de teatro do Aldo
Foi onde a gente se conheceu. E ali a gente depois saiu do teatro e foi fazer carreira na rua, tocando principalmente as minhas canções, que naquele momento eu era o compositor daquele grupo, né? E aí passou Rabo de Vaca, foram 5 anos, e depois o Beto começa um trabalho autoral, um trabalho solo, de barzinho, cantar na noite. Depois ele começa a compor canções mesmo, MPB e música maranhense, né? E mais na frente a gente se encontra para fazer um álbum de carnaval, né? A gente pensando no mercado do carnaval, né? Já em plena época de tempos de marafolia, a gente olhou para esse nicho e disse, olha, a gente podia estar inserido também nisso aqui, porque nós temos material, temos rítmica, temos uma produção, né, que dá conta disso. Então a gente se debruçou sobre o universo do boi, o universo do bloco tradicional, né? Uhum. Aí fizemos um disco juntos, onde eu compus as letras, chama Dança de Tambor, onde tem as músicas mais conhecidas, Menina da Praia me leva para fazer um carnaval. Tem também Bloco de Rua, Fala Ritinta, Fala Tambor, dá um beijo nela, né? Que a Alcione gravou, né? São 9 canções ali que a gente fez pensando na temporada do carnaval, porque a gente compunha muito para São João, e carnaval a gente quase não tinha nada, né? Eu sempre compus para carnaval, eu tenho frevos, desde o iniciozinho eu compus, eu tinha sempre, porque o carnaval é uma temporada que eu ouvia muito música, né? Assim, eu estava sempre ligado, muito mais do que do carnaval do que no São João, na tua juventude. Enquanto adolescente, lá em Cajari e tal, no rádio. Porque o rádio ali era a comunicação que tinha de música de fora, né, de música nacional. E não tinha música maranhense no rádio naquele período, né? Você não tinha, né? Sim. A gente tinha as músicas de carnaval, as novidades assim que vinham, então me voltava muito aquilo para ouvir as canções, as marchinhas e tal, né? Então eu sempre compus para carnaval, frevo, uma marcha, rancho e tal, né? Então nesse trabalho a gente se volta para esse universo cultural maranhense do bloco tradicional, bloco de ritmo, que depois passou a ser chamado de bloco tradicional, que é um samba maranhense. É um dos estilos de samba maranhense, é esse samba de bloco, que até o momento, por exemplo, esse bloco de rua, quando ele começa, ele não tem um samba característico, né? Eles cantavam samba nacionais, que eu vi que chegavam pelo rádio e tal, né? Depois, com o tempo, ele começa a desenvolver. Hoje ele tem uma melodia, tem uma construção que você já identifica como bloco tradicional, né? Então, esse trabalho que a gente fez também contribuiu para uma identidade, né, de bloco tradicional como ritmo, um gênero maranhense. Então, a gente foi o meu primeiro parceiro assim. Eu tinha mais intimidade com o Beto, por conta da nossa experiência com o Rabo de Vaca, de se conhecer muito, conhecer mesmo como é que as pessoas, como é que era cada um, né? Como é que cada um pensava, as manias que tinham e tal, né? A gente tinha uma relação de amizade, de irmandade até. Então foi mais fácil com ele. Então a gente fez bastante coisas. Só que, por exemplo, a parceria com o Zeca, ela se deu. Eu conheço o Zeca desde aqui de São Luís, quando ele começou a compor, né? Ele indo aos lugares que eu tocava, né? Ele passando a tocar nesses lugares também. A gente, de alguma forma, abrindo portas também para ele e tal. Porque Zeca aqui, quando começou, o pessoal não dava muita bola para ele, não, né? Zeca sempre foi muito original nas coisas que ele fazia, né? Isso também criava uma certa... Autêntico, né? Não estava ligando para comentários ou para fazer o estabelecido, né? Ele não negociava a identidade dele, de forma nenhuma, como sempre, né? E aí eu acompanhei esse processo, até ele ir para São Paulo e tal. Depois de São Paulo, quando eu ia a São Paulo, tinha uma livraria em São Luís, em 2 anos eu ia para São Paulo, para a Bienal de São Paulo do livro, né? E invariavelmente a gente se encontrava, visitava ele, levava encomenda para ele, que a mãe dele mandava, dando socorro. Tal. Inclusive, numa dessas visitas na casa dele, eu fui entregar uma encomenda, ele preparou uma torta com o camarão que eu tinha levado, abriu uns vinhos. Eu conheci nesse dia a Selmar,
Dali, desse dia, a Selma escolheu 2 músicas minhas para gravar, né? A Rita também estava lá. Dali também saiu a gravação do Biltre, que ela gravou muito bem, né? Então, conhecendo o Zeca muito próximo, teve uma relação sempre muito amigável e tudo. Numa dessas viagens para São Paulo, ele me entregou uma letra, uma folha dobrada, olha aqui e tal, com uma dedicatória. Aí, para ser a nossa primeira de tantas e tal. Eu voltei da viagem, demorou muito, ele começou a se transformar numa celebridade. Um processo que foi assim, pá, de repente, né, foi para as novelas e tudo mais, né? E aí ele cresceu em importância, né? E a voz dele é singular. É muito singular, né? É muito. Zeca é daqueles que tudo que ele canta, ele se apropria, né? Como Caetano faz isso também. Exato. Bem, né? Ele imprime ali a identidade dele. Fica... É inconfundível. Tu escutas, é inconfundível. Ele traz, né, a personalidade para as coisas que ele canta. Então, essa letra ela ficou comigo 23 anos. Porque eu não conseguia quebrar essa coisa de dizer, poxa, eu vou fazer uma música com Zé Cabaleiro. Então, apesar da gente ter... E ele não te cobrava? E não. Quando ocasionalmente você se encontrava. Eu me cobrava muito mais que ele. Sim. Né? Talvez até ele tenha esquecido dessa letra, né? Aí um dia, eu já tinha feito várias tentativas, 2 ou 3 tentativas de compor. Saía uma melodia, mas não me agradava, sabe? Poxa, não tinha força, sabe? Não tinha aquela coisa assim de você ficar, poxa, legal, fiz uma coisa bacana. Era assim, mas razoável, mediano e tal, medíocre às vezes, né? Poxa, nada de fazer. E ela guardava ela ali no canto de novo. Quando ele veio para gravar o Ventos que Sobram o Maranhão, que é um documentário sobre música maranhense dos anos 70 até esse ano que ele veio, uns 3 anos atrás ou 4, antes da pandemia. Eu digo, rapaz, eu vou fazer aquela música agora. Quando já chegar aqui, a música vai estar pronta. Vai ser a surpresa para ele. Tá Cara, eu sentei com o violão, botei a letra na frente e saí tocando. Inteirinha, sem nenhum retoque. Ela está exatamente, ela está nas plataformas, ela está do jeitinho que ela foi criada no dia, a harmonia, sabe, tudo está ali. Assim. Ela vê, quer dizer, foi ela que se impôs. Entendeu? A música assim cheguei. Depois de 23 anos estou aqui. Que é como eu acho que deve ser, as coisas devem ser assim, né? Elas têm que se manifestar, tem que ser manifestações, né? E aí mostrei para ele adorou, a gente gravou a música junto, né? A gente canta junto a música. Tem um arranjo do Zé Américo, que é um grande parceiro meu também no sentido nessa praia de gravação, de arranjos. Eu fiz um trabalho com ele, a gente fez um trabalho junto há pouco tempo, da série Canção em Canção, né? Eu estava dando uma olhada, eu vejo as tuas postagens, eu acompanho. E ele trabalha muito, é um amigo também muito, muito querido, Zé, e é muito competente também. E com o Zeca foi só essa música ou tem outras mais? O Zeca tem essa primeira música, depois tem mais 2 ou 3, né? Que também estão gravadas, né? São 2 baiões que a gente tem, além dessa matuada, a Flor do Mururu, né? Uma é uma melodia que eu fiz, né, e mandei para ele a melodia, e ele escreveu a letra, né? E eu a gente mudou alguma coisa de letra, eu dando alguma ideia, mas a letra é quase 100% dele. E a outra, a mais recente, tem mais de 2, são 4 na verdade. A terceira é uma música que eu comecei a compor, um baião que eu comecei a compor, fiz a primeira parte, né? Aí mandei para ele, porque ele estava me provocando para fazer um baião. Porque ele, segundo ele, eu tinha uma forma de baião que ele gostava muito, né? E é porque ele queria fazer um disco de baião. Ele estava precisando fazer um CD de baião. Aí eu fiz uma primeira parte, mandei para ele fez a segunda parte toda, né? Escreveu e compôs a melodia, né? E depois a gente tem mais uma, que foi uma letra que eu fiz, que está no último disco dessa série que eu fiz no ano passado, do projeto de gravação de músicas inéditas que eu fiz, né? Que foi uma letra que eu tinha escrito, não como letra, durante a pandemia eu escrevi muitas coisas assim, de começar a escrever, eu estava sentindo uma coisa, saía escrevendo, né? Que é praticamente o 10º volume da série de inéditas, né? Que são poemas
livres, que eu entreguei para alguns compositores assim como desafio, assim, ver se tu consegue fazer alguma coisa. Sim. E surpreendentemente se tornaram canções que eu gosto muito, que são muito bem resolvidas, porque elas fogem dos padrões convencionais, né? Elas são realmente, elas estão impregnadas daquele texto, né? A última delas é essa poesia, essa parceria com o Zeca, que chama Nosso Romance, que eu mandei para ele. Meia hora depois ele tinha mandado, aquele de cara assim. Essa não esperou 23, com 30 minutos já mandou. Ele disse assim, olha, é assim que a gente faz, não passa 23. Né? Você já pensou, Zeca, também aqui? Tenho vontade. Na verdade, eu puder trazer, assim, ter a oportunidade de ter todas essas pessoas, assim, porque um vai citando o outro e a gente vai ficando com vontade, né? Tu falaste agora do Zé Américo. Também eu estava conversando antes de ontem com Marcelo Carvalho. Entendeu? Eu disse, olha, você também, mais tarde, você vai estar lá para a gente poder bater um papo e você falar. Inclusive, tu postaste hoje uma foto de vocês numa escadaria. Sim. E lá também tinha o Marcelo Carvalho. Eu quero te fazer uma pergunta sobre a questão da inspiração. Tu falaste agora há pouco o seguinte, eu fui um compositor muito solitário, né? Tu fazias ali, era tu contigo mesmo e a inspiração, né? Como é que se dava esse processo criativo, Josias? Assim, primeiro vem a letra e depois a melodia? Ou isso acontece de que forma contigo? Ou primeiro vem a melodia, tu começas ali a dedilhar e ali tu já esquematiza toda a melodia, os acordes? Como é que acontece o processo criativo contigo? Esse processo meu... O solitário. Inicialmente, o solitário, ele era realmente de eu e o violão, né? Que está com o violão tentando fazer alguma coisa, né? Uma sequência harmônica e tal, né? Aí começar a entoar uma melodia, né? Aí vem um trechinho, chega uma hora que chega um trechinho assim que chama atenção, que destaca, né? Aqui e tal, tem um negócio aqui e tudo, né? E aí pega naquele trecho, começa a dar em torno dele, começa a desenvolver as ideias a partir dali e tal. E tentando ficar com aquele mesmo ímpeto que está ali, sabe? Aquela coisa dentro ali que tem aquela força vibrante e tal, tentando manter isso até durante a composição. Mas então, isso quando é espontâneo, porque assim, existem aquelas que vêm e que tu disseste assim, eu sinto vontade, peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer. Tu sente aquele desejo, é que tu és impelido, né? Tu és levado por aquilo. Mas existem aquelas que chegam assim, Josias, eu tenho aqui um determinado projeto, preciso de tantas músicas. Por exemplo, esse projeto que tu estás fazendo com o Beto. Olha, eu vou pintar 12 telas e preciso de 12 músicas, né? Quando é assim, esse processo criativo onde a música é encomendada, porque existem as músicas que tu fizeste por inspiração, que não estavam encomendadas, sim. Não é por uma outra pessoa. Como é que é assim o processo? Ele é mais assim, como é que eu posso te dizer, desafiador quando é assim, olha, tal período, tantas músicas, um projeto para a gente apresentar. Sim. Quando chega assim, tantas músicas por encomenda, para ti como compositor, como é que isso soa? Olha, essa coisa começou, esse modus operandi, ele começa com trabalho para teatro, com convites para musicar textos de teatro. Contratado, você queria ter uma peça, a gente vai montar uma peça, você não quer fazer a música para essa peça? Digo, quero. Porque já está pensando ali, é um trabalho, né? É um trabalho que está chegando, né? Para uma pessoa que, aquele lá que está visualizando que essa pessoa tem capacidade para fazer aquilo, né? Então ali tem um compromisso de fazer, são 10 músicas, 7, né? Precisam ser criadas, onde isso foi uma oficina para mim, foi um aprendizado de composição também, né? Porque eu comecei a compor com outra perspectiva, sim, né? Então eu tinha ali um texto de teatro que tinha todo um drama, toda uma narrativa teatral, né? Tem uma dramaturgia ali com personagens, né? Onde as canções elas fazem parte daquela novela, daquele drama, daquela história,
né? E precisa estar de acordo, né, com o que o texto está dizendo. Né, eu acho que é muito mais desafiador para teatro do que, por exemplo, para novelas, porque a gente via muito assim, que a gente sabe de compositores que eles faziam especialmente para novelas, né? Como o Djavan fazia muito música para novela, para assim, 2 personagens ali e tal, mas eu acredito que para o teatro, como tu disseste aí, que tu tens que pegar o texto e transformar aquilo ali, musicalizar, eu acredito que seja um trabalho bem... É um quebra-cabeça, não é? Pois é. Eu sou um cinéfilo veterado desde muito cedo. Então, eu componho cinema há muito tempo e tudo, observando as tomadas, observando, né, a cenografia, a fotografia, a música do cinema e tal, né? Então, isso, quando eu vou trabalhar no teatro, essa coisa do cinema vem, porque é uma história que está sendo contada com música também, né? E essa música faz parte da emoção, compõe a emoção. Ele vai conduzindo a emoção. Que vai chegar no espectador e tal. Então, eu vou contar uma história, vou ajudar a contar a história com as melodias que eu vou criar, né? Então, eu vou ler o texto todo, conhecer os personagens, acompanhava os ensaios, os primeiros ensaios, as leituras de texto, né? As orientações que o diretor vai passando para os atores a respeito daquela cena. Olha, isso não tem que ser assim, fulano tal, veio dali e tal. Nesse lugar eu quero mais empenho, eu quero mais coragem, eu quero uma atitude assim e tal. Então, todas essas vivências, elas vão incorporando. Eu vou absorvendo para que, na hora que ele compõe as canções, eu responder a essa que é uma vontade do diretor, de estar dentro da montagem teatral dele. Então, todas elas, o processo seria assim. Então, eu acompanhava aquilo lá, eu vou para casa, né? Aí começa a fazer as coisas. Entendeu? Tu tem o teu cantinho específico de olha, esse aqui é o meu momento, um local específico onde tu dedicas, que é o local das tuas composições. Tem um local ou a música tu pode compor em qualquer lugar? Tu tens para ti assim um lugar, não, esse aqui é o meu canto, esse é o momento em que eu vou ter um encontro com ela. Esse lugar, claro, existe um lugar, né, apropriado. Ao longo desses anos todos, foram vários lugares, né? Esses primeiros tempos, era num quarto que eu tinha lá no Renascença, numa casa que eu morava. Essa casa que tu falaste inicialmente. Quarto onde eu morava no quarto dos fundos, uma dependência, porque a gente tinha muitos irmãos, né? Então, meu pai construiu 2 quartos no fundo, e aí foi onde eu morava ali. Eu tinha uma parede decorada com os cartazes dos espetáculos que eu participava e tal. E as coisas que eu gostava, eu pregava na parede, tudo. Ensaiava com o pessoal do Ramo de Vaca, que a gente ensaiava nesse lugar. Então, ali era onde eu ficava. Tinha mais alguém comigo lá, mas que morava também ali. Mas a maior parte do tempo, por exemplo, a gente trabalhava, os funcionários da SEMAR, meu irmão que ocupava ali comigo. Então, o restante do dia eu ficava lá sozinho, e ali era teu infinito particular. Meu infinito particular. Esse momento, mais tarde, depois que eu casei, então tinha um quarto ali onde eu podia ficar mais isolado. Mas assim, eu além de compositor, de cantor, de artista de palco, né, eu fiz muitas outras coisas, até para segurar a barra, né? Mercado muito limitado, renda familiar, sim, eu vi aqui criar 3 filhos e tudo. Compositor, violonista, cantor, professor de música, produtor e gestor cultural, entre tantas outras coisas. Mas vendi ovos também. Vender ovos. Fiz transporte escolar. Sim. Tá certo? Assim, tive uma barraca no Mercado Central quando eu era mais jovem e tudo. Então, assim, o trabalho é uma coisa que também me sustenta emocionalmente. Por exemplo, eu sou servidor público também, coisa que eu estou até aposentado agora. Meu Estado me aposentou por causa dos 70 anos, né? Tem que estar aposentado, mas eu estava na ativa no Estado até se dar. Ainda estou servidor público, porque eu trabalho na Fundação da Memória Republicana Brasileira. Sim. Sou diretor cultural lá da Tem um projeto bonito, né, que acontece mensalmente, que né? Tem, que é sobre Choro, Samba e Outras Bossas, que tem mais de um ano que se dá.
e que tem sido uma experiência muito, muito rica em termos de relações musicais, de artistas, eu tenho acompanhado de gerações. O depoimento das pessoas, tem uns vídeos bem bacanas. O que acontece? A gente continua mantendo o projeto. Então, são vários momentos, várias atividades. Então, eu não tenho, por exemplo, na atualidade, eu sou um empregado, um servidor que tem um expediente vespertino. Então, toda semana, de segunda a sexta-feira, eu saio de casa para trabalhar lá na fundação. Então, eu fico lá até 6 horas, 7 horas, eu chego em casa 7h30, 8 horas da noite. Então, aí eu tenho de manhã e de noite para fazer outra coisa, mas você tem tantas outras coisas para se fazer, né? Tem projeto para escrever, né? Eu estou fazendo uma pós-graduação agora, então tem material da pós que eu tenho que dar conta. Né? Então, tem um cansaço físico, eu já tenho 70, vou para 71 anos. Você tem 71 agora. 15 de julho. 15 de julho, está chegando. Que sabia que é o Dia Internacional do Homem? Pois é por causa disso. Então, vai fazer 71 anos. Eu queria te fazer outra perguntinha. Por exemplo, o tempo que eu tenho agora para trabalhar com música, assim, como é que ele se dá? Por exemplo, esse trabalho com o Beto, esse do ano passado, e esse que começou agora também é a mesma coisa. O Beto, ele pinta o quadro, né? Aí me manda, ó, Josias, está aí esse quadro. A gente já falou dele antes e tal, já disse que ia ser o tema e tal. Eu já pensei nisso, já dei uma lida em alguma coisa e tal. Principalmente quando se trata de história, tem alguns elementos de história, já vou conferir algumas coisas e tal. Então eu vou com aquele quadro, eu adormeço com ele na minha cabeça, na minha frente assim e tal. Aí de madrugada, hoje se deu isso, né? Acordei por volta das 4 da manhã, todo dia desperto nesse horário. 4 da manhã, aí, sim, aquele negócio lá, como é que é e tal. Aí, entre uma cochilada e outra, chega uma coisa. Né? Eu entendo. Aí eu começo a concretizar mentalmente a letra, o poema, né? Pelo menos até uma estrofe, ou uma estrofe ou duas e tal. Aí fico repetindo aquilo lá, porque é terrível, porque se eu levantar logo de imediato, aquilo some, pode sumir. Então eu preciso repetir para não perder nada daquilo. Aí tu vai fazer Aí eu levanto, aí sento para escrever. Escrevo aquilo que já está, né, memorizado, e a partir dali eu desenvolvo o restante. Aquela letra. Então tu fazes um trabalho mesmo de observação, de vivência, para ir absorvendo, para num dado momento a expressão vir. Aí eu mando para ele, pelo Zap, a letra, meia hora depois ele manda a música prontinha. As músicas do Gonçalves Dias, todas as 10 foram feitas assim, cara. Sim. Eu mandava para ele 6 horas, 5h30, 6 horas. Meia hora depois, ele mandava a música prontinha, inteira. E olha que são como aquelas lá que eu falei antes da pandemia. Não são letras de música aquela forma tradicional, rimadas com, sabe, com coisa assim, aquela forma que a gente conhece da canção. Sim. Né? São coisas mais escritas, mais à vontade também. Então, e ele resolveu todas muito bem. O trabalho do Gonçalves Dias, perfeito, assim, tudo muito bonito, muito bem feito. Então, esse processo, atualmente eu componho mais assim, eu trabalho acordo mais cedo, né? Porque está tudo quieto, ninguém está falando, né? A televisão está parada, entendeu? Tá? Eu já venho, talvez, com alguma coisa na cabeça, acordo e tal, começo a pensar, né? Porque de manhã, nesse momento, a cabeça está muito fria, está muito fresquinha, sabe? Você ainda não recarregou. Você ainda não foi impregnado, não foi contaminado pelas coisas do dia a dia, pelo cotidiano, porque o cotidiano é terrível para a criação. Né? O cotidiano te coloca numa gaiola, né? Você fica preso a coisas, né? Eu tenho que ir do supermercado, eu vou matar uma galinha, eu vou comprar um frango. Tá certo. E essas coisas, eu vou dirigir 2 horas. Atualmente vai ficando ocupada. Eu não consigo criar assim, sabe? Às vezes dirigindo, né? Eu me lembro de alguma coisa e vem e tal. Então, meu canto hoje, ele é assim, de madrugada, na sala, ou ainda deitado, né? Para fazer. Eu tenho pouco tempo para tocar, assim, ficar tocando e chegar a uma coisa. Então, faz muito tempo que eu não faço nada assim. De fazer uma canção, eu tenho que dar saudade disso, cara.
de estar aqui, de repente, que negócio aqui e tal, poxa, que legal. E aquilo te domina, sabe? Te leva, vai te levando você. Vai te levando para uma outra dimensão. E é ele que conduz, sabe? Aquilo lá que te conduz, né? Você só vai dizendo, olha, aqui vai fazer. Dá saudade, mas não há de ser nada. Josias, dessas mais de 200 composições, assim, quais delas são as tuas queridinhas? Assim, poxa, essa é a minha queridinha. Eu aprendi com a minha mãe. Mãe de 18 meninos, 18. Ela poderia ter tido 18 filhos criados, né? Só teve condição de criar 13. Né? Ela dizia que ela amava todos, não tinha nenhum preferido. Né? Talvez o que tivesse com mais necessidade fosse o que ela desse mais atenção naquele momento. Né? Mas ela amava todos, eu aprendi isso com a minha mãe. E com meus filhos, as minhas crias, tanto os filhinhos do papai, né, tenho 3 filhos, quanto as minhas canções, que são crias também, são produtos da minha natureza poética e musical, eu gosto de todas. Assim. Claro que tem umas canções que, como elas nasceram, como elas chegaram, elas têm vida própria. Né? E quando elas chegam nas pessoas, aí elas criam pernas, assim, e elas buscam caminhos, né, distintos, elas saem fora, elas viajam. Então, né? Mas aí eu amo também quando não deixo de amá-las. Assim. Quer dizer, tem canções que são quase que obrigatórias no repertório. Né? Essa coisa de se a gente toca, se a gente faz apresentação pública, né? Você sabe disso, que você trabalha com isso, é profissional disso e conhece muito bem esse processo. Se a gente trabalha com comunicação de público, né, você precisa ter estratégias, né, para fazer essa coisa funcionar também a teu favor, como artista, como um trabalhador. Né? Principalmente quem trabalha na noite, né, precisa dar conta do recado, né, e manter o seu emprego. Né? Exato, né? Exatamente. Aí você tem esses desafios, né, de agradar o público, as coisas que você está cantando e tal, mais ou menos dando certas medidas, respeitando certas medidas e certas naturezas e tal, né, você faz mais ou menos, mas também tem isso, né, porque se você canta num lugar mesmo comercial, você pode dizer como é que aquele lugar vai ser musicalmente. Ele pode atender, ele pode só fazer o teu gosto musical. Né? Porque a partir do momento, as pessoas que vão ali, só voltam ali porque sabendo que você está cantando por causa de você. Né? Eu vou lá porque eu vou ouvir a Rosa cantando ali, porque ela gosta das coisas que você canta. Né? Não é verdade? Exato. Mas aí são variáveis para a coisa. Né? Então, para cantar, então tem coisas assim que a gente sabe que as pessoas querem ouvir. Que elas gostam dessas canções. Né? Eu gosto muito de Dente de Ouro. Por exemplo, uma canção como Dente de Ouro, né, que tem uma aceitação, sabe, enorme, né, não só aqui, né, tem gravações de artistas de outros lugares, né, é uma canção que é muito importante na minha obra também, né, porque ela é um relato muito ligado ao meu processo de criação, à minha forma de ver o mundo, à minha poética e tudo mais. Então, são canções que as pessoas reconhecem. Imagine fazer um show só com autoral, só com canções desconhecidas. Muita gente, vai ficar porque gosta de mim e tal, então vou largar meu amigo aqui sozinho cantando e tal, né, vou ficar e tal. Mas o grande público não vai se sentir atraído por isso. Quer dizer, claro, muita gente tem a curiosidade de acompanhar isso. Né? Mas a gente sabe que a música hoje, a música popular, essa música de comunicação com o público, ela hoje mudou muito os parâmetros. Né? Hoje você tem a música como mais uma obra visual do que um musical. Né? Dificilmente as pessoas se sentam no teatro para assistir um show. A gente quase não vê mais música popular no teatro. No caso da música local, né? De uma produção local. Claro que um artista com uma expressão, com uma grandiosidade popular, como Caetano, como Gil, ou qualquer um outro com bastante reconhecimento, ele vai poder fazer o show que ele bem entender e tal, né? Porque vai ter... Mas a gente que está num espaço, né,
muito limitado, muito fechado, né? Nós somos uma ilha de toda forma, né? Porque a gente está cercado de música do mundo inteiro, nossa volta, né? Com um apelo midiático muito forte, né? Que continua chegando. A gente é colonizado ainda, musicalmente, culturalmente, né? Apesar da capitalismo perverso. Apesar da gente ter uma diversidade, né? Musical, né? A gente tem uma rítmica, né? Variada, rica, belíssima, né? Que é uma construção nossa, mas por incrível que pareça, por conta, né? De uma certa ideologia capitalista que manda no mundo, né? Essas coisas não têm valor local, né? As pessoas não se reconhecem, né? Naquilo, né? Que é o trabalho trabalho que eu procurei desenvolver, foi de dar identidade para as coisas que eu compus, que eu ia compor, né? Na tentativa de transformar, então, coisas que eu já falei no início, né? De ter uma identidade cultural na presença da música que eu estivesse fazendo e que dissesse do meu lugar, né? Da minha cultura, do meu aprendizado, né? E da rítmica do Maranhão, né? Do tambor de crioula, dos vários sotaques de bumba meu boi, que a gente tem uma riqueza estupenda, que não são só 5 sotaques, a gente tem toda uma variante de rítmicas dessa mesma expressão. Por exemplo, o sotaque Baixada tem variantes de município para município, você encontra diferenças, né? Porque é uma criação humana, né? E a gente nunca repete a mesma coisa. Né? Aí, então, esse universo, né? Ele é realmente assim. Então eu gosto de cantar, eu sempre canto algumas coisas, eu procuro olhar nos olhos das pessoas, o que é que você está querendo ouvir e tal, né? E canto essas canções. São canções como as canções do Bandeira de Aço, são todas muito conhecidas, né? Então elas são âncoras, né? Para outras coisas. Mas eu gostaria até de fazer mais, porque eu conheço alguns compositores que fazem questão de fazer coisas inéditas todas as vezes que vão cantar. O Ronald Pinheiro é um desses caras que eu admiro. Sim. Que vou cantar uma música inédita aqui. Ele sai cantando e canta mesmo, no meio das apresentações dele. Eu faço menos isso, mas faço também, né? Porque essas músicas precisam ser ouvidas. Música que não é executada não existe. Por isso eu fiz aquela série de 100 músicas inéditas que eu gravei o ano passado, porque para dar vida para essas canções que eu dei minha vida. Dar oportunidade para as pessoas conhecerem. Elas estão disponíveis em todos os cantos, né, onde se tem streaming, elas estão lá presentes. Então, para que as pessoas possam ver ali que teve um dia um cara chamado José Sobrinho que fez algumas coisas. É bem aí que eu quero chegar. Eu vi que aqui tem muitos prêmios, né, que tu recebeste, o Cavaleiro do Destino, parceria com o Tácito Borralho, o Biltre pelo Prêmio Universidade FM, Dente de Ouro como melhor música, né? Fogo de Palha. Deixa eu ver o que tem bem aqui. Ah, sim, você recebeu a medalha, tem até a foto que tu me mandaste, a medalha do 4º Centenário de São Luís pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, pelos relevantes serviços prestados à cidade de São Luís. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta. Daqui a 100 anos, como é que tu gostarias que Josias Sobrinho fosse lembrado? Como uma pessoa que se dedicou a uma causa que acreditava, de que a natureza humana ela precisa ser lapidada, que a gente tem muito horizonte ainda para percorrer, que a gente mal começou e que a gente ainda vai muito longe, e que tudo que está aqui é a criação desse mesmo ser humano, né? E todas essas imperfeições também é produto disso. Então a gente precisa melhorar isso a cada dia. Então, de ser lembrado com alguém que teve essa preocupação, que eu acho que essa preocupação que a gente deve ter, o homem deve ter. O homem tem que se preocupar com o homem, com a natureza do homem, né? Com a beleza que isso pode ser, né? A capacidade de transformar a coisa no sentido da coletividade, né? da paz, né? Da tranquilidade, da beleza, né? Enfrentando desafios, porque é sempre resultado de desafios. Tudo que a gente faz é porque a gente se desafia, né? Se a gente ficar no lugarzinho que a gente está, né, no seu lugar de conforto,
A gente não vai a lugar nenhum. Quer dizer, a gente vai a um lugar. Então, para ir lá para cima, a gente tem que todo dia ter essa vontade de melhorar, de dar uma contribuição. Porque assim, ó, a gente vive... Eu tenho 70 anos. Né? Vou viver, sei lá... Bom, até o dia que eu estiver vivo, ótimo. Quanto mais tempo ficar, melhor. Eu vou estar preocupado em fazendo isso. Mas a gente passa um período, né? Uma experiência que se tem, única, né? Pelo menos, até prove o contrário, né? Quer dizer, a gente acredita que, né, as crenças que se tem são crenças, não é um relato, né, concreto, objetivo da coisa. É a crença que a gente tem que nos alimenta, nos nutre, nos dá esperança. Então, mas, assim, a única que a gente, em sã consciência, tem a oportunidade de vivenciar é essa que a gente está tendo agora. Na hora que apagar a luz para o indivíduo, essa vida aqui continua, vai em frente, entendeu? Tá certo? Se a gente vai voltar, se não vai, aí não posso dizer que vai voltar, posso acreditar, ter esperança de que isso aqui possa ter outra experiência dessa, mas não posso dizer que seja, né? A gente não sabe, não tem como saber, né? Porque apagou a luz. É como quando você dorme, ou quando você desmaia, né? Você muitas vezes nem lembra que sonhou, se teve sonhos, né? A luz apagou. Né? Se te tirarem daquele lugar, né? Se porventura aconteceu um intempério qualquer, sei lá, né? Você não tiver a oportunidade de acordar, você não vai saber de nada, né? Não vai ficar sabendo, né? Sei lá, talvez a alma do cara venha, e talvez, isso é uma elucubração, né? Eu sou um cara que acredita na ciência, eu acredito na ciência, porque é com a ciência que a gente tem, sabe, essa câmera, que a gente tem essa iluminação, esse óculos que você está usando, esse violão que eu tenho aqui, essa roupa que eu visto. É a ciência que nos dá isso, o conhecimento científico, né, que transforma a vida, né? Toda a transformação é feita pelo conhecimento, pela ciência, né? Tá? Eu não quero estender mais, não que eu não queira, né? Não que seja problemático, né? Mas porque eu quero falar apenas da minha compreensão, né? Da minha forma de entender essa coisa, tá? Da minha liberdade também de ter essas deduções, né? Então, assim, daqui a 100 anos, eu gostaria de ver como é que está a ciência, como é que está a medicina, sabe, como é que está a educação desse país, sabe, como é que está aquele buraco que eu deixei lá na rua da última vez que eu passei, que estava desse tamanhinho, será que ele já afundou meu prédio? Daqui a 100 anos eu gostaria de ver isso se dar, porque é maravilhoso, sabe? Você imagina alguém que viveu na Idade Média, tá? Se tivesse a oportunidade de estar hoje aqui para comparar as coisas, né? Ele talvez enlouquecesse, né? Sim. Né? Hoje o nosso tempo ele é muito mais ágil, né? As coisas se transformam muito mais rapidez, né? Na Idade Média, as grandes navegações entre os países, a comunicação se dá através das navegações, né? Ou então um pombo correio, sei lá, né? Que durava o quê? De Portugal para cá, uma viagem de 1 mês, 2 meses, sei lá, né? Então, nesse intervalo, muita coisa acontecia aqui, né? Que quem saiu de lá, que aconteceu lá, que alguém não está sabendo, né? Pode ser o que o cara trazia na carta, né, que vinha, a mensagem. Mudou, a realidade aqui, era outra. Já, com certeza, era outra completamente diferente. Hoje não, hoje aqui é 1 segundo, né? Em 1 segundo nós estamos aqui ao vivo falando uma coisa, né? E já vai estar diferente adiante, né? Muita coisa já vai estar a tecnologia, né? O avanço tecnológico. A gente não vê mais orelhão, entendeu? A gente vê não vê mais orelhão. E as coisas vão se modificando muito rapidamente, comparado, né, às outras épocas. Essa coisa daqui a 100 anos vai ser talvez mais assustador do que da Idade Média para cá. Mas aquilo que é bom permanece, aquilo que é bom é eterno. Tu falaste sobre apagar a luz, né? Quando apagar a minha luz, apagar a tua luz, apagar a nossa luz daqui a 100 anos,
tu ainda vai continuar alumiando com tuas músicas, porque tuas músicas, elas são eternas. Eu espero, porque eu trabalhei para isso. Nesse porque fica a voz, sentido. Fica tudo. Existem registros, então esses registros eles permanecerão. Esse registro aqui, ele permanecerá, né, como um documento a respeito de tua vida. Então, daqui a 100 anos, ainda nos verão. Com certeza. Eu quero te presentear. Eu não vou nem tirar, vou deixar que tu tires. É uma humilde lembrancinha. Poxa, que bacana. Que é a nossa caneca personalizada, com sua foto. Nossa, e eu gostaria depois, obviamente, depois de tu dares uma olhada e aprovares, tu encerrares cantando uma música de tua preferência. Cara, que prazer, que bacana. Se tu quiseres, pode, se tiveres dificuldade, porque eu senti uma dificuldade de tirar. Pronto. Eu já fui quitandeiro, sabia? Foi? Como é o nome de tua quitanda? De fazer embalagem, adoro fazer embalagens, cara. Empacotar coisas. Lembra que a gente comprava um quarto de farinha, era num papel que eles enrolavam aqueles embrulhos eu já sabia fazer. Tu expert. Olha só, José Sobrinho e a foto do homem. E aqui a foto do cabra, olha só. Mostra ali para nossa câmera. Oi, gente, ó. Vejam só. Viu? Nossa humilde lembrancinha com todo amor para José Sobrinho. Quando tomar seu café, sua água. Valeu a pena, né? Passar os 50 anos. Uma graça, agradeço muito a todos, né? É realmente um privilégio poder estar atuando, né? Poder estar podendo falar, né? As coisas que a gente acredita, né? E propor, entregar isso para o mundo. É realmente um privilégio, né? Eu gostaria, um sonho que todo mundo tivesse essa oportunidade de ter seu lugar de fala, né? Das suas verdades. Muito obrigado. Meu bem, fique à vontade, você escolha a música que você queira encerrar cantando, nos presenteando. Vou cantar uma música inédita, vou criar coragem de Pinho. Que privilégio! Quantas vezes eu tentei dizer de cara, minha cara, meu amor, onde vou morar? Mas junto do teu colo no batente, fui ausente, recorrente, vou parar. Quantas vezes eu pensei que fosse hoje, mas agora numa bolha de tempo passar, fui parando, desandando, discorrendo, tempo, espaço, voz e vento, sei que vou parar. Eu não sei o que aconteceu, mas sei que fui perdendo vez. Agora choro só e no conflito, sou chuva que não quer molhar, como uma estrela que brilha no meio do breu. Não sabe que ofusca o que se olhar, e como fruta não madura, fica podre, fica dura a desabrotar. Quantas vezes eu tentei dizer de cara, minha cara, meu amor, onde vou morar? Mas junto do teu colo no batente, fui ausente, recorrente, vou parar. Quantas vezes eu pensei que fosse hoje, mas agora numa bolha de tempo passar, fui parando, desandando, discorrendo, tempo, espaço, voz e vento, sei que vou parar. Eu não sei o que aconteceu, mas sei que fui perdendo vez. Agora choro só e no conflito, sou chuva que não quer molhar, como uma estrela que brilha no meio do breu. Não sabe que ofusca o que se olhar, e como fruta não madura, fica podre, fica dura a desabrotar. Estrela que brilha no breu, que bonito. Como é o nome da tua música? Essa canção chama-se é uma parceria com o Rui Mário. O Rui Mário foi um dos parceiros na série Canção em Canção. Eu vi. Ele fez arranjo para 3 discos, né? E ele me mandou uma melodia. Essa melodia cara, eu não lembro o título da música.
Quantas vezes eu pensei que fosse hoje. Você vai dar um break e eu vou dizer o nome. Mas eu quero dizer, ó, só deu um pode branco. dar uma olhadinha assim. Mas enquanto dá uma olhada para dar o nome da canção, a letra é muito bonita mesmo. Eu sou muito assim, isso me pega muito a questão da letra. Eu gosto de estar analisando e tentando imaginar o que o compositor estava querendo dizer com as palavras que ele escolheu para colocar nessas frases. Josias, mais uma vez, muito obrigada por sua participação aqui, pelo aceite do convite. Ah, sim. É o nome? A Desabrotar. A Desabrotar. E ela tá em qual? Tá no Spotify, gente. Está no Spotify, certo? É o volume 9 do Canção em Canção. Canção em Canção, volume 9. Então a discografia, se vocês colocarem Josias Sobrinho lá, tem uma discografia maravilhosa, tem singles e tem álbuns, que eu dei uma olhada no Spotify. Tem também o canal do Josias Sobrinho no YouTube. Josias Sobrinho. Josias Sobrinho Oficial. Mas esse é o quê? No YouTube. Josias Sobrinho Oficial. E no Instagram? Instagram, @Josias Sobrinho Oficial também. Pronto. No Instagram tem um hífen. Sim. Não. No YouTube tem um hífen, no Instagram não. E também eu tenho uma rádio web, mpmwebradio.com. É uma rádio que toca só música maranhense 24 horas por dia, sem anúncio, roda direto e tem programa de música, só de música instrumental, né? Tem programa só de música de raiz, né? Tem programa de tudo junto tocando, assim. Depois eu vou anotar, uma coisa bem democrática. Para eu primeiro colocar no daqui do Prosa Musical. É uma rádio que já tem uns 3 anos, eu acho, mas está com 120 mil visualizações, né? Então, diariamente eu tenho que chegar a quase 200 visualizações. Não tem anúncio, nunca, é uma coisa que está lá, ela é orgânica. Assim, as pessoas chegam nela. E outra coisa, dia 8 de junho, agora, né? Vai ter um show seu, não foi? Não, esse ou foi transferido? Ele foi transferido. Qual é o próximo show teu? Eu vou estar no dia 15, eu tenho um show em Santa Inês, sim, na Helena Bistrô. E no dia 22, eu já estou confirmado no Arraial de Santo Antônio, no centro da cidade. Sim. Esse é um show com banda, show de São João. Então, mais uma vez, muito obrigado, Josias Sobrinho. Eu te agradeço. Foi uma grande honra ter você compartilhando de sua história, de sua inspiração, de sua vida e de seus ensinamentos. Então, com vocês, não deixem de assistir Josias Sobrinho aqui no Prosa Musical. Beijo, gente. Tchau. Obrigado.